1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Mas agora que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte,
porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está aqui, exceto aquele que sujeitou todas as coisas. Amém? Amém? Eu sei que o capítulo é muito extenso. Se fosse deixar eu ia ler no embalo que eu estou aqui, nós lê tudo. Mas vamos aqui, você vai manter a Bíblia aberta, eu vou citar e você vai acompanhar comigo, tá bom? Levantem a mão, a Bíblia, como você queira fazer. Levanta para o céu a Bíblia Sagrada. Quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia. Quem não trouxe, levante a mão. Você trouxe a Bíblia no celular, levanta, faça isso. Levante a sua Bíblia, a sua mão. Diga: meu Deus, fala comigo nessa noite, através da sua palavra. Diga: Senhor, a tua palavra, ela é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação. Diga: Senhor, a tua palavra é infalível, é inerrante. Diga: Senhor, a tua palavra é a espada de dois fios que penetra na divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento da intenção dos nossos corações. Diga: Senhor, quebra toda barreira que me impede entender e compreender a sua palavra. Diga: edifica a minha vida pelo poder da sua palavra. Se assenta, por favor, glorifica e exalta a Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de fazer a menção de um texto que é conhecido de todos, daqueles que leem a Bíblia. E eu amo falar do que eu vou falar aqui hoje. Quando se trata de Cristo, a maior mensagem que pode mudar a vida de um homem ou de uma pessoa é a mensagem do Evangelho. E eu sempre tenho pregado, eu sempre tenho falado, principalmente nos cultos de ceia, eu sempre tenho frisado a mensagem da cruz para a igreja, a mensagem da ascensão, da ressurreição e da glorificação do nosso Cristo. E quero falar com vocês, bem objetivo aqui nesta noite, e quero que você me empreste o máximo da vossa atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero falar subordinado o tema, a ressurreição de Cristo, a maior notícia que o mundo já ouviu. Eu sei que o mundo tem ouvido tantas notícias, notícias boas, notícias ruins, mas eu quero nesta noite trazer para você que a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, foi a maior notícia que o mundo inteiro já ouviu. Eu sei que não há nada mais importante do que sabermos e entender que Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É importante nós sabermos que a sua morte, ela não foi um acidente. A maior notícia que o mundo já ouviu e já viu é a do túmulo vazio. O túmulo de Cristo está vazio. Jesus, ele venceu a morte.
ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou de dentre os mortos. A verdade é que o túmulo vazio de Jesus, e já falei sobre isso aqui, é o berço da igreja. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A igreja nasceu no túmulo vazio. A pedra de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa esperança é o túmulo vazio de Cristo. E Paulo, ele expôs esta gloriosa doutrina em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 58. O capítulo 15, ele tem 58 versículos e eles são para explicar para nós o mistério da ressurreição de Cristo. Ele vai falar para a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ele vai enfatizar aqui, nós observamos, pelo menos, Paulo vai enfatizar 3 verdades que nós vamos examinar nesta noite, aqui, do 15, capítulo 15, do 1 ao 11, quando Paulo, em primeiro lugar, ele vai dizer, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico e incontestado. Como? O evangelho da salvação, ele está estribado em 3 colunas essenciais. Primeiro, Cristo morreu segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. A verdade é que a morte de Cristo, ela não foi um acidente, e nem a ressurreição de Cristo uma surpresa. Vou repetir isso aqui. A morte de Cristo não foi um acidente, e nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Não é uma surpresa. Se olharmos os céticos, eles buscam artifício para negar o fato incontroverso, dizendo que Cristo não ressuscitou. Eles dizem que Cristo nem chegou a morrer. Eles falam que Cristo não morreu, mas apenas ele teve um desmaio. Mas Cristo, segundo as Escrituras, ele morreu. Mas a boa notícia é que ele morreu, mas também ele ressuscitou. A verdade que outros dizem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Outros ainda, com as suas discrepâncias, dizem que as mulheres foram ao túmulo errado. E naquela manhã de domingo, elas foram no sepulcro ou no túmulo errado. Mas elas foram naquele túmulo que o nosso Cristo tinha sido colocado. E lá naquele túmulo em que elas vão, tinha 2 anjos assentados naquela pedra, dizendo: por que procura o vivo entre os mortos? Então, na verdade, eles subornaram os soldados para esparramar na cidade de Jerusalém que o corpo de Cristo havia sido roubado, que ele não havia sido ressuscitado. A verdade é que quando Cristo ressuscita,
Quando os anjos estão na porta do sepulcro, os soldados caem como mortos no chão. Era ele dizendo: vocês podem até falarem que o meu corpo foi roubado, mas vocês vão ter que ver o impacto da ressurreição do Filho de Deus. Por mais que vocês não anunciem a verdade, mas o coração de vocês saberá sempre que o sepulcro se abriu e o Filho de Deus saiu dele, porque a morte não pôde o segurar. Quem acredita nesta verdade, joga a mão para cima e dá um grito de glória a Deus. Mas Paulo aqui, ele vai elencar para nós, ele vai elencar vários grupos para os quais Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Quando nós lemos que Jesus apareceu, primeiro Jesus aparece para as mulheres, porque ele manda um recado para os discípulos por intermédio das mulheres, para que as mulheres levassem uma mensagem aos 11 apóstolos e inclusive a Pedro. Ele disse: ide, dizei aos meus discípulos para ir adiante a mim, porque eu vou encontrá-los. O texto diz, a Bíblia diz, que Jesus direciona uma mensagem específica para o apóstolo Pedro, mesmo sabendo que Pedro havia o negado, mesmo sabendo que Pedro havia abandonado a ele, mas ele manda uma mensagem específica para ele, dizendo: Maria, diz a Pedro que eu vou me encontrar com ele. Diz a Pedro que eu vou ter um encontro especial com ele. A hora que ele não pensa, a hora que ele não imagina, Jesus manda a mensagem. Imagina comigo, quando eu penso nessa realidade da negação de Pedro, quando Pedro nega a Cristo, eu penso a frustração de Pedro. Eu fico pensando como Pedro reagiu diante da situação. Eu fico pensando, querido, que Pedro não dormiu naqueles 3 dias. Eu fico pensando que Pedro ficou atordoado, a acusação na sua mente, dizendo: e agora? Você andou tanto tempo com ele, você perdeu tanto tempo para nada, você aprendeu tudo para nada. A acusação está na mente de Pedro. Mas agora eu vejo, quando Jesus olha para Maria, e Maria chega e dá a mensagem para os apóstolos: até aí está tudo bem. Enquanto a mensagem é direcionada aos apóstolos, está tudo legal. Mas quando a mensagem é objetiva para Pedro, imagina o constrangimento. Imagina como Pedro reage diante da mensagem de Jesus. Jesus dizendo: Pedro, eu vou adiante de você. Pedro, você me negou, mas eu vou atrás de você. Imagina Pedro dizendo: gente, eu neguei, mesmo assim ele está dizendo que vai vir atrás de mim. Aí eu fico pensando, é que você pode até abandonar Deus, mas Deus não vai te abandonar. Vou repetir de novo. Você pode até abandonar Deus, mas Deus não vai te abandonar. Você pode até negar a Deus, mas Deus está dizendo: eu vou atrás de você, Pedro. Não importa o que aconteceu na sexta-feira, não importa se você ficou observando de longe, não importa se você me negou na fogueira, não importa se meu olhar te constrangeu. Pedro, já é pelo domingo de manhã. Fala para Pedro que eu vou atrás dele.
É o primeiro dia da semana. Eu quero mostrar para você, Pedro, que já passou. Eu já esqueci a sua negação. Pedro, o perdão está à tua porta. Só cabe você querer receber o perdão. Eu vou adiante de ti. Quem quer o perdão dele, joga a mão em cima e dá um glória aí. Nós precisamos, querido, admitir que Cristo não ressuscitou em um engano. Tem muita gente que diz que é engano. Não. Ele não ressuscitou como engano. Ele não ressuscitou para salvar o mundo no engano. Se ele não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui hoje falando da ressurreição dele para você. O mundo teria sido salvo por uma mentira. Mas a verdade incontestável é que ele ressuscitou e ele está vivo. E a verdade ainda mais, ele está no nosso meio nesta noite. Ele está aqui. Deixa eu ver quem sabe a verdade que ele está nesta casa. Olha para quem está perto de você, diga para ele: Cristo ressuscitou e está no nosso meio. Não, ele não entendeu, nem ela. Diga: Cristo ressuscitou e está no nosso meio. Você pode sentir a presença dele, porque ele ressuscitou e está aqui no nosso meio nessa noite. Aleluia! Nós precisamos admitir que Cristo não ressuscitou e o mundo não foi salvo por uma mentira. Cristo ressuscitou e o mundo foi salvo pela sua verdade exclusiva. O mundo foi salvo pela sua palavra inerrante, poderosa. Nós estamos aqui porque ele ressuscitou. Se damos glória a Deus é porque ele ressuscitou. Se tomamos ceia é porque ele ressuscitou. Se nós somos a igreja dele é porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. Uma mentira seria a maior notícia que o mundo já ouviu se Jesus não tivesse ressuscitado. Como os soldados romanos saíram dizendo: olha, o corpo dele foi roubado. Chegaram e roubaram o corpo dele. Mas você já viu o ditado que a testemunha de dois é mais do que de um, né? Era dois que estavam no sepulcro guardando, dizendo: ele não vai ressuscitar. Se ele ressuscitar, nós mete a espada nele. Mas ele não ressuscitou carne, ressuscitou espírito. Agora é espírito. E eu vou provar. Quando Maria vem correndo e vê cadê o jardineiro, ela vira para ir embora. Aí ele disse: Maria! Aí Maria, que conhece Maria, corre para beijar os pés dele e fala: não me toca porque ainda não fui para o meu pai. Então ele não era carne, é espírito. Ele ressuscita antes de encontrar com os demais. Irmão, depois da ressurreição ninguém mais viu ele a não ser Maria. As mulheres, você tem que entender isso aqui. As mulheres viram ele depois que ressuscitou. Ele não tinha ido para o céu. Ele primeiro dá o recado que ele vai adiante para os discípulos esperar ele, que ele vai vir. Ele despede de Maria e ele vai para o Pai.
Somente 3 pessoas na Bíblia, segura porque essa aqui é forte. Somente 3 pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, que conseguiram ver a glória de Deus como Ele é. No Novo Testamento. Pastor, não fala besteira, eu sei o que eu vou falar, irmão. Somente 3, o pastor sabe do que eu vou falar aqui. Pedro, Tiago e João. Na onde, pastor? No monte da transfiguração. Somente os 3. Jesus os chama em particular e leva para o monte alto, a Bíblia que diz. Quando Jesus os leva para o monte alto, Jesus os chama e Jesus vai transfigurar. E a palavra transfigurar no dicionário é mostrar o que é por dentro. Por fora eu sou pele humana, mas por dentro, que vocês não conhecem, eu vou mostrar o que eu sou. Aí o texto diz que ele começa a resplandecer a sua glória. E aparece quem? Moisés e Elias. Só que o texto é tão extraordinário que Pedro fica tão empolgado com aquela coisa que ele está vendo. E ele diz assim: Senhor, ele chama Jesus e diz: é bom estar na presença de vocês. Ah, irmão, você não pegar esse aqui, você não pega mais não. Elias, profeta forte do fogo. Moisés, esse cara eu quero ser igual a ele. Mas Jesus está dizendo: vocês acham que Moisés é grande, Elias é grande? Grande sou eu. Vou mostrar o que eu sou. O que eles não tinham, eu tenho. Vou mostrar o que eu sou por dentro. Aí Pedro disse: é legal estar aqui, vamos fazer uma cabana para Elias, uma para Moisés, para eles morar aqui com a gente. Nós vamos morar nós 6 aqui. Vou fazer uma cabana para gente, nós já somos discípulos do Senhor mesmo, nós vamos morar junto com o Senhor. Elias e Moisés ficam na cabana e eu fico com o Senhor, tá bom demais. Aí a Bíblia diz que veio uma nuvem e separa, está no texto, Mateus 17. Vem uma nuvem e separa Moisés e Elias, o céu se abre e quem grita lá do céu? O próprio Deus, dizendo: este é o meu filho amado, a este ouve. Não ouve Moisés, não ouve Elias, porque o seu tempo já passou. Agora ouve o meu filho que está diante de vocês. Ouve ele. Será que você está ouvindo ele? Será que você tem ouvido a voz dele? O mundo precisa entender esta verdade. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o próprio Deus disse a Pedro, Tiago e a João para ouvir Jesus. A verdade incontroversa, porém, é que de fato Jesus ressuscitou. Queira você aceitar ou não, eu sempre vou bater nessa tecla: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Queira o diabo ou não, ele ressuscitou. Ele tomou a chave do inferno, ele pisou na cabeça da morte. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Percebe que ele não fala que é dado todo o poder enquanto ele é homem. Ele só fala que é dado todo o poder depois que ele ressuscitou. Mateus 28, verso 19 e 20. Ele manda batizar. No 20 ele disse: é-me dado todo o poder. Olha para cá. Ele poderia dizer em todos os 4 evangelhos, antes dele ter sido crucificado, ele poderia dizer: eu sou Deus e eu tenho todo o poder. Mas ele não usa essa expressão enquanto ele está como homem, como matéria. Ele só utiliza esta palavra e esse verbo: é-me dado todo o poder,
depois que ele ressuscita. Por quê? Porque a morte tinha tragado muita gente. Ele diz: agora eu vou tomar o seu poder, morte. O diabo vinha escravizando gerações e geração. Agora ele vai até o inferno e diz: diabo, todo o poder que você tinha eu vou tomar de você. A chave da porta do inferno que estava na sua mão eu quero de volta. A escritura da terra que estava na sua mão eu quero de volta. Você tem escravizado a terra com pecado, com morte, aleluia, com crimes. É-me dado todo o poder. Eu vou tirar de você aquilo que você acha que você tem. Adão me entregou a chave da terra na tua mão. Adão me entregou a escritura da terra na tua mão. Mas agora me dado o poder no céu e na terra. E Paulo vai longe. Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória de quem? De Cristo. Você pode se alegrar por isso? Eu sei que essa mensagem não vai tirar muito glória a Deus. Eu estou acostumado. Se eu estivesse falando assim: recebe milagre aí, você já estava dando glória. Mas eu sei que isso aqui é as mensagens que saiu das nossas igrejas, principalmente nos cultos de ceia. E eu falei, sempre falei: o dia que eu for um diácono da igreja, que eu puder ministrar ceia, eu vou pregar sobre cruz, vou trazer o povo para a cruz de novo. E aí Jesus faz assim, se aceitando ou não, esta mensagem é a maior mensagem. A mensagem maior, a maior mensagem avivalista é a mensagem da cruz. Porque foi a mensagem da cruz que salvou a humanidade. A gente fala que mensagem poderosa, aquela da prosperidade, aquela da bênção. Mas a maior mensagem, irmã Aparecida, é a mensagem da cruz. É a mensagem de avivamento. É a mensagem da cruz, é a mensagem da ressurreição de Jesus. E se a igreja entendesse a seriedade desta mensagem, ela não ficaria de braços cruzados, ela não ficaria de boca fechada, ela já estaria, aleluia, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Ela já estaria derramando lágrimas nesta mensagem, porque é esta mensagem que mudou o quadro da nossa vida. Segundo, quanto ao presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Do capítulo 15, do 12 ao 34, você vai entender esse princípio aqui, esse fundamento da nossa fé. Nós lemos do capítulo de número 15, do verso 12 ao 34, Paulo vai mostrar isso para nós. O verso 12 ele disse: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Imagina comigo, um culto, uma pregação, se Cristo não for a base delas. A ressurreição de Cristo é a base da nossa pregação. Quanto ao presente, presente é o que estamos vivendo aqui agora, gente. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, o que estamos falando aqui hoje. Imagina se eu não crer na ressurreição de Jesus, é em vão essa pregação nesta noite. É em vão você sentar na mesa da ceia nesta noite, se você não crê que Jesus ressuscitou. Tem alguém que crê nessa noite? Você crê de verdade? Então, quanto ao presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da sua fé.
A sua fé está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. Imagina. A Bíblia diz que quando ele morre, quando ele entrega o Espírito ao Pai, a terra tremeu e o sepulcro dos mortos se abriram. Em João diz que vai chegar o dia que os mortos ouvirão uma sua voz e sairão da sepultura, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. João 5, 28 e 29, se não me falha a memória. Se não há ressurreição dos mortos, então os homens estão desassistidos de esperança. Nós só temos esperança porque Jesus ressuscitou. Você já viu gente falando, não tem mais esperança? É porque você não crê na ressurreição de Cristo. Porque Cristo é a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vazia e sem conteúdo. Você já viu alguém que prega sem conteúdo? A pregação é vazia, não produz nada. As pessoas entram e saem da mesma forma. As pessoas vêm a Cristo, mas se tornam apáticas e vazias. Mas agora, quando a pregação tem conteúdo, Jesus Cristo vive. Jesus Cristo morreu para te purificar do pecado. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para te, aleluia, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. De repente tem gente sendo transformado. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Glória a Deus, a pregação do Evangelho. Aleluia, se Cristo não ressuscitou, esta igreja não tinha mais de 60 membros. Se Cristo não havia ressuscitado, a igreja Deus e Amor não estaria em 136 países. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nossa igreja Deus e Amor não tinha mais de 22 mil igrejas no mundo. Você está aí? Quantos milhões de membros nós temos? Não sabemos o total. Na nossa igreja, eu estou falando na nossa igreja, não estou falando de outra igreja, na nossa. Porque a pregação é baseada em Cristo. Porque a pregação não é sem conteúdo e a pregação não é vazia. A nossa pregação tem Cristo como base. A nossa pregação tem Cristo como centro. A nossa pregação tem Cristo como base. A nossa pregação, ela não é vazia. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é em mão. Aí eu creio que eu vou receber isso. A fé sem qualquer proveito se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos, eles foram falsas testemunhas. Vou repetir, se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram falsas testemunhas. Foram os maiores enganadores da história. Se Cristo não houvesse ressuscitado,
Pois eles afirmaram em nome de Deus o que jamais ocorreu, mas a verdade é que eles estavam fundamentados. Ele vive, nós vimos, Tiago viu, Pedro viu, João viu, aleluia, Mateus viu, Maria viu, os apóstolos viu, 500 irmãos viram. Aí 2 na cidade falavam, eles roubaram, mas tem 500 dizendo, ele encontrou com a gente, ele está com a gente. E ele está aqui também, deixa eu ver quantos tem ele. Se Cristo não ressuscitou, não existe qualquer possibilidade de uma redenção para o pecador. Então todos estariam condenados pelos seus pecados. Mas isso aí é uma mentira deslavada. O problema do pecado ele já resolveu quando ele disse, está consumado. E eu gosto de falar disso. Eu tenho percebido que a maioria dos lugares que eu ando pregando, eu falo da cruz. Porque ela tem se tornado uma mensagem referencial para mim. Porque eu sei que é o único meio que o pecador é alcançado. É pela mensagem da redenção. O pecado já foi resolvido, o seu problema. Porque Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A causa do teu pecado, Jesus já resolveu. Ele morreu em teu lugar para te remir, para você ser salvo pela graça, para você ser salvo pela graça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, então os cristãos são as pessoas mais infelizes da terra. E eu pergunto, você que não é crente, cristão, você que é cristão, você é feliz por servir a Jesus? Não, aí não me convenceu. Você por ser cristão, não crente, porque crente até o capiroto é. Até o diabo é crente, porque ele crê. Agora cristão é diferente, eu já falei sobre isso aqui. Confessa. A minha pergunta é, você é feliz por servir a Cristo? Você é feliz, mas existe milhões de pessoas que não é feliz. E o evangelho, vou falar isso aqui, ele é felicidade, mas não é facilidade. Vou repetir. O evangelho, 1, 2, 3, repete comigo, o evangelho. Vamos lá, 1, 2, 3, o evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Como, pastor? Vou provar, vou mostrar. Você é feliz por servir a Cristo? É ou não é? Mas a minha pergunta, está sendo fácil? Porque o evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Você é feliz, as pessoas não entendem que você está sofrendo, mas você é feliz. É porque você tem o que elas não têm. Porque você recebeu de uma forma que elas não receberam. Todos quanto receberam, aleluia, Deus deu-lhes o direito de ser chamados filhos. De ser chamado filho. Cadê os filhos? Deixa eu ver se tem filhos nesta casa, para jogar a mão lá no alto e dar um grito de glória para ele. Se você recebeu ele,
Saiba. Que você vai ser feliz, mas você vai sofrer. Às vezes a gente fala assim: vem para Jesus, que você vai parar de sofrer. E eu aprendi: vem para Jesus, que tu vai aprender a sofrer. Quando eu vim para a igreja, eu estava sofrendo, longe de Jesus. Todo mundo na igreja olhava e falava assim: ih, coitado, mais um. Vem iludido para a igreja, achando que vai melhorar. Vai não, meu filho, vai piorar a situação. A corda vai apertar. Você já viu alguém afinando um violino? Afinando um instrumento, a corda até tine, arrocha. Você vem para a igreja achando que a corda vai ser bamba, e Jeová está dizendo: tossa a tarraxa, aperta o parafuso. Você grita, você geme, você chora, mas Ele está dizendo: você chora agora, mas você vai se alegrar. Aí eu até gosto do hino que foram compostos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente chora, mas de manhã ele amanhece sorrindo, dizendo: venci. A igreja pode dizer isso. Terceiro, para nós encerrar e ministrar a ceia. Quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. Capítulo 15, 35 ao 58. O texto vai mencionar para nós: Cristo ressuscitou em um corpo de glória. E a verdade é que nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Não, aqui era aqui era para você ter dado glória, gente. Você não deu, não? Aqui que era para você saltar do banco, ficar de pé, pular. É aqui. Você tinha que entender. Falei do passado, presente, estou falando do futuro nosso. Estou falando do nosso futuro. Cristo ressuscitou num corpo de glória, e nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Você vai receber um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Aquele corpo que Maria queria tocar, Ele disse: não me toque. Você receberá esse corpo, você será semelhante a Ele. O Salmo 24 é o salmo da glorificação, da exaltação. Quando a igreja chegar, estiver entrando nos portais celestiais, e depois, se você quiser fazer um hino, quem gosta de compor, compõe o Salmo 24. O versículo 7 e 8 já se cumpriu quando Cristo volta para o céu. Eu já falei sobre isso aqui no dia da Me Aquecendo o Rebanho. Se você quiser assistir a mensagem, vai lá no canal que está lá. O 9 e o 10 vai se cumprir quando Jesus vir buscar a sua igreja. É só você ler que você entende. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E os portões se abrem. Se quando Jesus vir buscar a igreja. Aí alguém vai fazer uma pergunta. Aí um responde: o Senhor dos exércitos. O exército do céu e os exércitos da terra. Os anjos e a igreja. Todo mundo de vestes brancas, semelhante a Jesus. Aí quem é o Rei da Glória? Aí aponta para Ele. Ele é o Rei da Glória. E Ele entra na frente. A igreja e o exército de anjos vai acompanhando. Ele é o Rei da Glória.
glorificado, exaltado nas alturas. Nós teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. E a verdade, se você não der glória, tu não dá glória mais não. Não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Se você não dá glória, eu vou começar de novo. Não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá, aleluia, haverá mais defeito físico e nem morte. O nosso corpo vai brilhar como um firmamento que resplandece como a estrela para sempre e eternamente. Quando Jesus voltar em sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. Mas se você morreu, você vai ouvir dizendo: Maria, João, vem para cá, chegou a hora. Está chegando a hora, igreja. Você pode se alegrar nessa hora. Daqui a pouco vai chegar um momento que a dor vai acabar, as enfermidades vão acabar. E você bem mais claro, a influenza vai acabar, Covid vai acabar, o câncer vai acabar, a dor da perca do familiar vai acabar. Agora você aguenta, você passa. Mas está chegando a hora, fica de pé, que nós seremos glorificados. Está chegando a hora que você será glorificado. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Aleluia. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Eu vou deixar para você agora. Eu não pedi para você fazer. Eu vou te dar 30 segundos e já vamos lavar as nossas mãos para ministrar a ceia para vocês. Eu quero dar a vocês 30 segundos. 30 segundos, eu não preciso de mais do que isso. 30 segundos. Eu quero que você levante as duas mãos para os céus. E se você recebe esta palavra que foi ministrada para você agora, você vai glorificar a Deus de todo o seu ser. Estende as suas mãos, estende as suas mãos. Estende as suas mãos, por favor. Você de casa, ouvinte da rádio, ouvinte da live, estende as suas mãos. Deus, eu preguei a sua palavra e sei que não há outra mensagem mais poderosa do que esta mensagem. Eu te peço, Senhor, enquanto esse povo estiver de mãos levantadas, eu te peço que haja um mover poderoso do teu Espírito Santo. Pelo poder desta palavra que prego, Pai, eu sei que esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. Eu sei que muita gente não crê nesta palavra, mas esta igreja está aqui crendo nesta palavra. Eu te peço, enquanto esta igreja te glorifica, que haja uma manifestação extraordinária da sua glória, Senhor. A quebranta, renova, restaura. E se houver algum mal, alguma enfermidade, que seja curada enquanto essa igreja te exalta e te glorifica. De mãos levantadas, por favor. De mãos levantadas, por gentileza. De mãos levantadas, Senhor Jesus. Recebe a adoração desta igreja. Recebe a adoração do maior ao menor. Recebe agora, aplaude a Jesus, vai. Começa a glorificar a Ele, vai. Glorifica, vai, glorifica. Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Da mesma forma que você está batendo palma, diga glória a Deus, diga uma aleluia.
Aplaude, exalta, glorifica. Glorifica, não cessa de glorificar, meus irmãos. Não cessam de glorificar, meus irmãos. Não cessa de glorificar, a igreja. Glorifica, seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado. Que toda barreira seja quebrada, seja quebrada, seja quebrada. Recebe o renovo, recebe a graça, recebe a unção. Abençoa o teu povo, Jesus. Muito obrigado, fica conosco. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto os irmãos lavam as mãos, tem alguém para aceitar Jesus hoje? Você ouviu esta mensagem? Você quer fazer uma aliança com Deus? Você quer aceitar Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador? Nessa noite tem alguém afastado do Evangelho e você queira voltar para Jesus hoje? Tem alguém? Você parou, você estacionou, você deseja voltar para Cristo? Tem alguém hoje? É sua oportunidade. Tem alguém para voltar para Jesus hoje? Tem alguém? Essa é sua oportunidade, não perca essa oportunidade. A maior notícia que o mundo já ouviu é que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Tem alguém para aceitar ou voltar para Cristo agora? A última vez eu vou te chamar. Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus abençoe você. Deus abençoe você. Pega a sua oferta e seu voto, por favor. Levanta a sua oferta, vamos ajudar a obra.